O salário mínimo foi instituído no Brasil em 1936 pelo presidente Getúlio Vargas, a exemplo de outras nações industrializadas da Europa, como forma de regulamentar o trabalho de mulheres e crianças que passavam muitas horas nas fábricas para receber menos que um adulto. Outro fator que gerou foi a distribuição de renda. Este trabalhador acredita que o salário mínimo não é suficiente para cobrir os gastos com impostos. O meu pensamento, ao meu ver, do salário mínimo é só um paradigma assim, de ter uma base de salário, né? Mas um piso de um salário mínimo hoje para uma família, né, viver hoje, né, nesse mundo atual, né, de muito elevada a questão de alimentação, né? Hoje, para se manter uma cesta básica tá muito elevado, né, em todos os níveis a questão do alimento. Então, assim, não tem condições da pessoa ter viver com o mínimo hoje, com dignidade, pagar um plano de saúde, um plano odontológico e se alimentar. Para este economista, o salário mínimo evoluiu bastante com o passar dos anos. Ele também concorda que o salário não atende às expectativas do trabalhador. O salário mínimo atual, ele na verdade é uma imposição do mercado e das leis existentes. Quer dizer, é claro que ele não é o que seria desejável. Quer dizer, é preciso que se leve em consideração a capacidade que as empresas e o próprio governo têm que pagar. Quando você leva muito salário, ele impacta sobre as próprias pequenas prefeituras que não têm condição de pagar e sobre a Previdência Social. Então, eu diria que esse salário de hoje não é o ideal, mas é o possível. Desde quando o Plano Real foi adotado no governo de Itamar Franco, em 1994, o salário mínimo saltou de R$ 64,79 para os atuais R$ 678. Mas a inflação também subiu, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos, DIEESE. O ideal seriam R$ 2.295,58 para o trabalhador levar uma vida digna, pagando todos os impostos e custos com saúde e educação. Ainda sobraria uma renda extra para o lazer. O economista explica como funciona o cálculo do salário mínimo. Essa base de cálculo, na verdade, ela inicialmente tem como base o que a gente chama de cesta básica, né? Quer dizer, na realidade, ela ultrapassa a cesta básica, que incorpora custo de transporte, incorpora custo de saúde, supostamente de lazer e outras coisas. Quer dizer, é baseado nisso. Agora, evidentemente, se você for, por exemplo, levar em consideração o que os órgãos de pesquisa ligados ao trabalhador, como o DIESE, eles falam, eles acham que isso deveria ser muito maior, porque, é claro, eles defendem o ponto de vista do trabalhador. E, socialmente, todo mundo quer que seja maior, mas a gente tem que levar em consideração a realidade econômica. Depois de 18 reajustes ao longo da história do Plano Real, o salário mínimo ainda deixa muito trabalhador insatisfeito. Mas aí vão algumas dicas para poupar o pouco que se recebe. Não é uma coisa simples, é sempre um processo complicado. Mas o principal é que ela vai ter que ter foco. Quanto menos a pessoa ganha e se ela quer, de fato, fazer uma poupança, ela tem que pegar uma parte do dinheiro e fazer como se não existisse. Guarda, bota no banco, se tiver banco, seja onde for. Em geral, se recomenda que seja 10% do rendimento. É a regrinha dos 10% que a gente chama. Mas é preciso, principalmente, que a pessoa controle suas despesas, faça uma relação de onde gasta, procure gastar menos, baratear as opções. Isso significa, na prática, o seguinte: eu vou para o cinema, aí você não vai para o cinema, fica assistindo um filme que você vê no DVD, numa coisa mais barata. Ou não fazer as pequenas compras. Às vezes é tomar um cafezinho, ou ir na cantina e comer um pão de queijo, deixar isso, porque às vezes as pequenas despesas volumam e pesam muito. Quer dizer, mas no fundo é uma questão da pessoa nunca comprar por impulso e procurar sempre uma forma mais barata naqueles gastos que são obrigatórios. No dia 1º de maio, data em que se comemora o Dia do Trabalhador, a expectativa para a classe assalariada é que um dia o salário mínimo consiga atender às necessidades básicas para sobreviver com a mesma dignidade do trabalho prestado.